O que a gente tem com o trabalho, muitas vezes, quando a gente tem esse encaixe perfeito, ele acaba sendo assim uma espécie de dínamo de saúde mental, de lucidez, de felicidade, de realização para todas as outras áreas da nossa vida. Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso canal dedicado a pensar carreiras, pensar marca pessoal, refletir sobre a busca de realização. Então eu te agradeço muito estar aqui comigo, eu fico muito feliz, a gente já passou de 80 episódios e é muito gratificante a gente receber feedback sobre as pessoas, sobre a reflexão que fizeram e tal. Então eu te agradeço muito estar aqui comigo nesses mais de 80 episódios. E o meu tema que traz aqui hoje parte de uma pergunta. Você se sente vivo fazendo o que você faz na vida, tendo a idade que você tem, estando no ciclo profissional que você está nesse momento? Você se sente pleno, realmente vivo todas as manhãs? Essa é uma reflexão importante que eu tenho feito dando palestras por todo o Brasil, escutando muita gente, escrevendo sobre o assunto. E eu vejo que hoje tem um grande drama aqui sobre a ideia de a vida profissional fazer sentido. Esse para mim é um dos temas assim mais importantes, porque embora eu esteja falando do trabalho, da vida profissional, daquilo que a gente faz, isso tem um impacto enorme na saúde, na família, nas relações, ou seja, o que a gente tem com o trabalho, muitas vezes, quando a gente tem esse encaixe perfeito, ele acaba sendo assim uma espécie de dínamo de saúde mental, de lucidez, de felicidade, de realização para todas as outras áreas da nossa vida. Mas sabe o que acontece? A gente está numa sociedade que eu chamei no meu segundo livro, Paixão e Significado da Marca, de a sociedade do excesso. Tudo tem demais. E quando tudo tem demais, a gente entra no paradoxo do excesso. A gente não consegue fazer escolhas, a gente parece que tonteia com tudo que tem que fazer. Não só com relação ao consumo, mas com as atividades. E a gente acaba numa vida dispersa, fragmentada. Quantas vezes você já não se pegou dessa forma, tendo muitas coisas para fazer, faz uma lista de manhã, né, para fazer um checklist de tudo que tem que fazer, mas a gente é acionado pelo WhatsApp, a gente é acionado pelo e-mail, a gente recebe telefonemas, e quando a gente viu essa coisa toda fragmentada, nos distraiu, e a gente simplesmente passou aquelas horas e simplesmente a gente não viveu aquela oportunidade maravilhosa da vida que era mais um dia na nossa vida. E às vezes a gente passa 8 horas, a gente sai cansado, a gente sai exausto com a demanda por todos os lados e a gente simplesmente não viveu aquele dia. Então o primeiro ponto para a gente refletir sobre essa ideia de se sentir-se vivo passa por entender esse contexto da sociedade do excesso. O segundo ponto muito importante para a gente refletir aqui também é sobre a ideia de que boa parte das pessoas entende que o trabalho é simplesmente um mal necessário. Esse não é um olhar meu, mas é um olhar estatístico, né, de muitas pesquisas no Brasil e no mundo, que as pessoas ainda veem o trabalho como algo um mal necessário. Bom, eu preciso fazer isso, se eu pudesse não trabalhar. E que muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, a gente vê enquetes nas redes sociais, né? Pô, se pudesse ganhar milhões agora, o que faria? Eu pararia de trabalhar. Né? Como se o trabalho fosse uma punição durante a vida e não um encontro de realização. Então aqui tem um olhar que a gente precisa aprofundar nas nossas relações e que não é assim, fazer uma vez na vida e depois para. É uma reflexão que a gente deveria fazer o tempo todo. A gente vai avançando na idade, às vezes a gente vai trocando de profissão, então a gente deveria pensar em quais são as minhas fontes de encontro de sentido e de significado na minha vida, que é muito importante para as nossas marcas pessoais, inclusive para a busca de excelência nas nossas marcas pessoais. Porque quando a gente não tem esse sentido de realização, esse sentido de significado, e pensa que trabalho é um mal necessário, que profissão é um mal necessário, a gente não tem esse espírito, essa chama apaixonada da excelência, e a gente nunca vai conseguir chegar nesse nirvana da profissão, que é realmente ser considerado, ser visto pelos outros como excelente. Então essas coisas estão imbricadas, sentido de realização e excelência. E eu diria para você refletir aqui nesse nosso poucos minutos que a gente tem junto, eu vou dar
três pontos, pelo menos 3 olhares para você, que eu acredito que são assim, fonte de significado, fonte desse encontro do fazer com a realização. Então, se você está me assistindo aqui no meu canal, no YouTube, por favor, se inscreva no canal. Isso é importante para mim, que a gente tenha uma comunidade muito grande, né, que possa interagir em torno dessas reflexões. Ativa o sininho para se lembrar que toda terça e toda quinta a gente traz um novo episódio, com um novo olhar sobre esse imenso tema que é o tema de personal branding, o tema das marcas pessoais, que é a grande paixão da minha vida. Então, deixa seu comentário aqui e eu te provoco com esses 3 olhares, para que você fique pensando sobre esse encontro de sentido na vida. E o primeiro deles, e que eu acho muito importante na construção das nossas marcas pessoais, em algum momento da vida, procurar ter um encontro entre aquilo que eu sei fazer bem e aquilo que o mundo espera, que o mundo precisa, né, do que eu faço. Ou seja, quando a gente descobre que nasceu para fazer alguma coisa. Isso precisa de autoconhecimento, isso precisa de ficar em silêncio, escutar um pouco a voz interior, sair das redes sociais e pensar, e meditar aquilo que a gente faz bem, aquilo que as pessoas elogiam, aquilo que a gente faz como ninguém faz. A família elogia, os amigos elogiam um jeito de fazer, algo que a gente faz muito bem e que rapidamente, como a gente faz bem, a gente pode levar para o estado da arte. E quando a gente faz alguma coisa muito boa, quando a gente faz de um jeito tão diferenciado, que as pessoas elogiam, a gente começa a ter esse sentido de fazer, né, de encontro de realização com aquilo que a gente faz muito bem. Então esse é o primeiro ponto, e que exige mergulho na gente mesmo, que existe pensar, olhar a vida em retrospectiva, olha o que deu certo, por que deu certo, o que eu fiz tão legal que deu certo naquele projeto, ali tem indícios daquilo que eu faço muito bem. O segundo ponto, que para mim é uma fonte, um dínamo de encontro de realização, é começar a entender-se como parte de algo maior. Eu vejo muita gente dentro de empresas maravilhosas, onde eu dou palestra, de empresas realmente transformadoras, empresas boas, empresas importantíssimas para a sociedade, mas a gente conversa com alguém lá de algum departamento e a pessoa diz, ele olha de um jeito muito focado só para aquilo que ele faz. Então ele olha e pensa miúdo, ele pensa fragmentado, ele pensa pequeno e diz assim, não, eu só faço tal coisa aqui. Ele não se sente parte de uma coisa maior. Então o segundo grande ponto para a gente refletir aqui é que esse encontro de realização, esse encontro que permite que a gente sinta-se vivo fazendo o que a gente faz, parte da ideia da gente se entender do nosso tamanho, pensar de forma até finita e pensar que a gente é um pequeno componente de um grande universo, mas que a gente de repente possa estar dentro de uma organização, dentro de uma causa, de uma coisa assim, e aquilo que eu faço, mesmo que de forma tática, mesmo que de forma repetitiva, mesmo que de forma muito pequena perante um grande negócio, eu sou importante fazendo aquela parte. Esse talvez seja o olhar mais difícil que a gente tenha, muitas vezes, ser parte de uma corporação, ser parte de uma causa, ser parte de um grande negócio, mas entender que esse grande negócio, sem a minha participação, mesmo que pequena, naquela engrenagem ali, esse negócio não existiria. Isso está na nossa cabeça, é só a gente olhar de um jeito diferente. E isso abre a perspectiva de sentir-se parte de uma grande transformação. O terceiro ponto, que para mim também é muito importante e que para mim, assim, ele é muito interessante que a gente olhe sobre diferentes aspectos, é o sentido de causar transformação. Ou seja, eu posso causar uma transformação na minha família, eu posso causar transformação nos meus filhos e ter orgulho dessa obra de transformação dos meus filhos, de uma família digna, íntegra e transformadora de outras pessoas. Mas esse sentido tem a ver com aquilo que a gente impacta as pessoas à nossa volta e as transformações que a gente causa e esse efeito assim de transformar uma pessoa próxima da gente que vai transformar outra pessoa e que a gente vai transformar grandes comunidades. E eu gosto muito da ideia, para quem trabalha no mundo do conhecimento,
de que a gente só cresce quando a gente cresce levando outras pessoas a crescer. A gente só pode dizer que cresceu quando a gente fez outras pessoas ao nosso lado crescerem também. Sabe aquelas pessoas que trabalham com a gente, sejam as pessoas que nos escutam, sejam vocês que estão comigo aqui, ou as pessoas que a gente interage na vida, mas a gente começa a ter esse sentido de transformação, ou seja, eu me entender como um dínamo, né, uma fonte de energia que impacta quem está à minha volta, e a gente vai criando essa onda, esse efeito sistêmico nas pessoas, e que a gente vai criando uma grande transformação. E vem daí esse sentido de realização. Se você perguntar para mim se esses 3 pontos esgotam o tema, é óbvio que não. Eu não sou filósofo, o meu olhar é sobre realização de marcas pessoais, teriam infinitas outras possibilidades. Mas a minha provocação com você é que esses 3 pontos, eles são assim, estopim para você pensar muitos outros desdobramentos sobre ele e quem sabe melhorar o olhar que você tem sobre o seu fazer e encontrar esse maravilhoso sentimento que eu descrevo aqui para vocês, que é sentir-se pleno, sentir-se vivo, acordar de manhã feliz por isso, por ter a oportunidade de continuar transformando a realidade, de transformando as pessoas e de transformando a si mesmo numa pessoa melhor, que é o que importa. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo e eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!